Fala, investidores! Como vocês estão? Esse papo aqui de hoje é especialmente para quem gosta de investir, para quem está antenado, isso mesmo, para quem gosta de ver notícias, para quem está antenado para oportunidades, né? Durante esse vídeo, nós vamos explorar o mercado, isso mesmo, vamos dar uma exploradinha no mercado de ações, entender os impactos dessa queda nos investimentos e descobrir estratégias inteligentes para aproveitar as oportunidades. Mas calma lá, não é só isso não. Também vou compartilhar dicas e informações de um jeito leve e descontraído. Afinal, investir pode ser tão emocionante e engraçado e divertido ao mesmo tempo. Como vocês já sabem, né, pelo título do vídeo, pela thumbnail, provavelmente você deve ter me visto assim: queda da Selic agora, meu Deus do céu. Então, não entre em desespero. A queda da Selic é algo muito bom. Isso quer dizer que a inflação está sendo controlada. Então, se pode baixar a taxa para que possa se movimentar dinheiro novamente no país, né? A nossa taxa ela estava em 11,75 e ela baixou para 11,25. Antes de irmos para esse assunto, se ainda não se inscreveu, aproveita para clicar aqui no botão de inscrição e ativar as notificações. Nosso conteúdo é feito sob medida para vocês investidores. Então, para você que está buscando conhecimento sólido e estratégias inteligentes, você está no lugar certo. Let's bora investir e vamos falar um pouco sobre a Selic. Segundo o Boletim Focus, divulgado na terça-feira, dia 30, pelo Banco Central, a estimativa de taxa de juros segue em 9% ao final deste ano. Aliás, um cenário bem otimista. 9% até o final do ano, eu acho que é muita coisa. Mas vamos torcer que isso seja realidade, que vire realidade, né? Ainda de acordo com a pesquisa, para 2025, o mercado espera que a taxa de juros termine em 8,5%. Mesma projeção para a semana anterior. E para alguns analistas, a redução dos juros ocasionará uma menor remuneração nominal dos ativos de renda fixa, fazendo com que o investidor busque retornos mais atrativos, mais elevados, com a renda variável, como ações e fundos imobiliários. Esse movimento faz com que esses ativos tenham uma valorização. Além disso, com as expectativas mais otimistas, a taxa de desconto usada nos valuations passa a ser mais baixa, fazendo com que o valor justo projetado e o retorno esperado dos ativos tendem a ser superior, impactando positivamente os portfólios dos fundos, as ações e os fundos imobiliários. E toda essa movimentação impacta diretamente os seus investimentos. Quando a Selic cai, toda essa ação ela impacta diretamente os seus investimentos. Muitos dos investidores ficam inseguros quando a taxa da Selic cai, mas acredite, isso pode abrir portas para oportunidades incríveis nas compras de ações, né, de ativos de renda variável. É claro, a queda da taxa Selic influencia diretamente a renda fixa, que é onde os investidores estão mais acostumados a aportar. Mas a queda dela vai gerar oportunidades nos investimentos de renda variável e é onde a gente tem que aproveitar. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é essa tal de taxa Selic? Para que ela serve? O que ela importa? O que ela vai impactar para mim, na minha vida e nos meus investimentos? A famosa Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é o centro das atenções quando falamos sobre investimento. Ela funciona como uma média de juros aplicada às operações de títulos públicos, servindo de referência para diversas transações financeiras. O Banco Central utiliza a Selic como uma ferramenta essencial para manter a inflação sob controle, afetando diretamente o poder de compra e o valor da nossa moeda. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decide a meta da Selic, uma decisão que molda o cenário econômico do país, sendo para mais ou para menos. Tá certo, mas e aí? O que acontece quando a Selic decide tirar umas férias e entrar em queda? Fala assim, ó, agora eu vou descer. Vambora! E aí, o que acontece? Como que vai funcionar? O que vai influenciar nas nossas vidas? Aliás, nos nossos investimentos. Primeiramente, para poder entender esse movimento, é crucial observar o panorama da inflação, medida pelo índice
IPCA. A Selic atua como uma espécie de freio, né? Então, pô, tá andando rápido demais, a Selic dá aquela brecadinha. Ela age para reduzir o incentivo ao consumo quando a inflação ameaça subir. Ou seja, o consumo está muito alto, a inflação começa a subir, o que o Copom faz? Sobe a taxa Selic, sobe os juros. Para quê? Para diminuir, para pisar no freio do consumo e assim diminuir a inflação. Então você desestimula os empréstimos, né, os financiamentos, para que possa controlar a nossa inflação. Contudo, entretanto, em cenários de inflação controlada e crescimento econômico mais lento, a queda da Selic se torna uma estratégia para estimular o consumo e um investimento. Aí, isso acaba resultando numa maior circulação de dinheiro, mas também pode arrecadar no aumento da inflação. Ou seja, é muito difícil se controlar a inflação. Então, se sobe juros para poder baixar a inflação e depois que a inflação está controlada, se baixa juros para poder se consumir novamente e o Brasil volte a crescer, né? Para o país voltar a crescer, voltar a ter empréstimos, compras, a estimular o consumo e ao crescimento dessas empresas. Certo, Wellington? Mas eu, como investidor, como que essa queda Selic influencia nas nossas decisões? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir isso em 3 pontos chaves para vocês poderem entender melhor. Só que antes de passar esses 3 pontos chaves, eu vou ter que dar uma paradinha aqui e pedir para vocês, para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar aí para novos assuntos, ou o que você achou com essa queda da Selic, ou se você está empolgado com a continuação dessa queda aí e chegar a esse 9% aí até o final do ano. Então, se você está gostando aí do assunto, está gostando do vídeo, considere deixar o seu like aqui, sabe? Isso vai ajudar muito o canal. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Então, let's bora investir e continuar aí sobre o assunto. Primeiro ponto-chave: Selic e mercado de ações. Uma Selic mais baixa tende a impulsionar o consumo, refletindo positivamente nas empresas. E quando as empresas estão ganhando mais, lucrando mais, com isso as empresas têm melhores resultados e podem levar a uma boa valorização, além do potencial de aumento na distribuição de dividendos, que é o que importa para nós, né? Que é realmente o que importa para o investidor. Em contrapartida, uma Selic elevada pode desacelerar a atividade econômica, impactando negativamente os resultados da empresa. Ou seja, com juros maior, Selic maior, você não tem um estímulo para comprar, para produzir, para se investir. Então, acabam tendo resultados menores. Lembrando, isso não é uma regra. Existem empresas que conseguem ter ótimos resultados com a alta da Selic, como por exemplo bancos, né? Aliás, os bancos eles ganham muito dinheiro nessa alta de juros. Por quê? Banco vive de juros. Então, nesses momentos de alta da Selic, é onde os bancões ganham mais dinheiro. Isso não quer dizer que na baixa eles deixam de ganhar, eles ganham do mesmo jeito, na alta ou na baixa. Só que na alta eles acabam tendo um estímulo maior pelos juros altíssimos aí, né? Segundo ponto aí, vamos lá, renda fixa e Tesouro Direto. São títulos atrelados à Selic. Como o Tesouro Selic, podem sofrer uma ligeira desvalorização, resultando em pagamentos abaixo do esperado no início da aplicação. Ou seja, a renda fixa e o Tesouro Direto, eles estão ligados diretamente à Selic. Então, com a taxa de juros caindo, se paga menos desses ativos. Então, né, aqueles que estão em renda fixa e Tesouro Direto vão começar a correr, né, e vão direto para as ações, que é lá que está o dinheiro agora. Então, o Brasil é muito atrativo na renda fixa e Tesouro Direto, né, no CDI, por causa da nossa alta taxa Selic, né, que se mantém sempre muito alta. Então isso traz investidores, tanto estrangeiros quanto aqui no Brasil, para se utilizar da renda fixa e do Tesouro Direto, por ter uma segurança muito grande nos investimentos, não ter aquela oscilação gigantesca do mercado. Então, é essencial avaliar como que essa queda afeta cada tipo de ativo na renda fixa, considerando principalmente os seus rendimentos. E um terceiro ponto são as estratégias de investimentos. Em um cenário de Selic em queda, diversificar sua carteira vira obrigação para alavancar o desempenho do seu portfólio.
Então, a diversificação entre ativos vai te trazer mais segurança, vai te trazer menos risco, que é a mesma coisa, e vai alavancar os seus ganhos a longo prazo. Ou seja, quando um ativo estiver em queda, um outro vai estar em alta. Então, eles sempre vão estar equilibrados. Assim, você nunca vai ter problemas de uma queda muito brusca dentro da sua carteira. Se você tivesse somente renda fixa, você ia começar a ter quedas nos seus investimentos. Por quê? Porque você investe somente em renda fixa. Se você tem renda fixa e renda variável, numa queda você ganha menos na renda fixa, que é mais seguro, mas você vai poder alavancar a sua carteira com a renda variável, com fundos imobiliários, ETFs e ações. Certo, Wellington. Chegamos até aqui, conseguimos entender como funciona a Selic, o porquê a taxa Selic cai, o porquê a taxa Selic sobe. Nós já sabemos que é para controlar a nossa inflação. Tirando tudo isso agora que aprendemos, eu quero passar para vocês como diversificar a carteira de vocês. É claro que eu não vou dar dicas de ações, não vou falar sobre ações, mas como vocês devem diversificar, para onde elas devem estar. Ações com dividendos, né? Você comprar ações de dividendos é uma estratégia usada pelo Luiz Barsi. Para aqueles que não conhecem, pesquisem aí. Ele é simplesmente um bilionário da bolsa, ao qual ele conseguiu crescer, né, o seu patrimônio através de investimento em ações que pagam bons dividendos. Que isso vai ser um assunto para o próximo vídeo, onde vou ensinar a vocês como escolher boas ações que pagam bons dividendos. Mas pesquisem aí por Luiz Barsi. O cara é muito bom no que ele faz. Um outro investimento que você vai fazer que traz uma boa segurança, traz aquele prazer de receber dividendos todos os dias, são os fundos imobiliários. Então, diversifiquem também ações e fundos imobiliários. Então, vocês podem ter fundos imobiliários de agro, que são novos, que estão pagando muito bem, mas são bastante arriscados. Então, tomem muito cuidado quando forem escolher fundos imobiliários voltados para o agro, tá? Então, são muito bons. Eu mesmo invisto em fundos imobiliários de agro, os fundos de tijolos e os fundos de papel. Então, todos eles trazem boas rentabilidades que podem surgir aí como no fundo de tijolos, 0,8 acima de 1% ao mês. Todo mês aí caindo dividendos. Então, o fundos imobiliários é uma boa opção para você diversificar sua carteira. E a terceira e última seriam ETFs, mas não ETFs aqui no Brasil. ETFs que estão vinculados ao dólar, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos, no S&P 500, na Bolsa Americana. Então, comprem ETFs que estão atrelados a dólar lá na Bolsa Americana. Ou seja, um QQQ, um IVV, esses ETFs ajudam muito a diversificar e a manter a sua carteira muito bem segura. Por que ETF e não ações, né? As chamadas stocks? Elas são muito arriscadas. Se você não estudar com muito cuidado e a fundo no que você está aprendendo e para que servem aquelas ações, você pode se dar muito mal. Pois o número de ações que tem nos Estados Unidos é gigantesca, são milhares e milhares de ações. É assim muito superior à Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é um nenenzinho perto da Bolsa Americana. Então, invistam em ETFs até se sentirem seguros o suficiente para investir em estoques lá fora, tá bom? Então, a chave do sucesso é diversificar e conquistar. Mas diversificar não quer dizer que você tenha que ter 30, 40, 50 ações na sua carteira, tá? Então, quanto menos ações você tiver, melhor e mais fácil é de manter, de estudar e saber o que está acontecendo com cada uma, para saber se você vai manter ela em carteira em longo prazo ou se de repente você vai vendê-las com lucro, porque acontece bastante. Às vezes uma empresa que você comprou, né, uma ação que você comprou para ficar a médio prazo. Então, quando ela atingir 100, 150%, você vai acabar vendendo ela para poder pegar uma nova oportunidade. Então, a queda da Selic está sendo uma oportunidade de conquistar, de investir melhor na renda variável.
Bem, agora que a gente já entendeu tudo, tá na hora aí de você voltar a estudar e começar a montar sua carteira, montar sua estratégia em renda variável, pois a Selic está caindo, vai continuar caindo e vai chegar a um ponto onde as ações vão estar muito caras. Elas já estão com um topo muito grande, mas ainda tem oportunidade no mercado e se você não aproveitar esse momento, você vai se dar mal. Então, não deixe tudo crescer para depois começar a investir. Não seja um investidor burro. Não compre na alta para vender na baixa. Compre na baixa para vender na alta. Ou, se não quiser vender, acumule, né, as boas ações que pagam dividendo. E mais uma vez eu queria pedir para vocês deixarem aquele like aqui, comentar e se inscrever no vídeo. E se ficou alguma dúvida, quer saber de uma coisa nova, ficou alguma dúvida, falei alguma besteira aqui no meio do vídeo, comenta aí embaixo que eu quero saber o que você está achando aí do canal Up Investidor. Meu nome é Wellington e eu agradeço a sua presença. Let's bora investir, meus amigos. Até o próximo vídeo.